Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a você aí que está colando agora, aqui onde a gente discute habilidades e estratégias para que você consiga alcançar a vitória dentro do League of Legends e também para que você consiga dominar a sua vida profissional, para que você consiga alcançar os seus objetivos na vida profissional. Eu sou o Tonelo, sou caster de esportes já há bastante tempo, estou uns 7, 8 anos nesse corre, atualmente atuo na Riot, então estou no CBLOL Academy, no Wild Tour, você já deve ter me visto falando sobre esporte nessas ocasiões, e comigo, claro, a Lívia e o próprio Décio. Então, primeiro de tudo, Lívia, boa noite, dá um salve pro pessoal. Boa noite, pessoal, Eu tô aqui mais uma vez no Skill Podcast, eu sou a Lívia, sou psicóloga, trabalho com orientação profissional e vim aqui conversar com vocês um pouquinho hoje à noite. É isso, e agora, Décio, também deixa o seu boa noite aí para a gente poder começar a trocar essa ideia. Boa noite, Lívia, boa noite, Tonelo, boa noite a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês, discutindo essas coisas que para muitos é uma grande novidade, uma coisa, será que existia isso mesmo? E nós estamos trazendo para colocar esta grande descoberta da vida técnica, da vida baseada só na técnica, trazendo as habilidades comportamentais para dar um pouco mais de suporte para essas habilidades técnicas. O tema de hoje é o seguinte, como o Décio falou agora há pouco, mas repetindo, refraseando, melhor dizendo as suas palavras, a habilidade técnica, a habilidade mecânica, a habilidade que você tem, por exemplo, no League of Legends de farmar, aquela coisa que você aprende na faculdade, a coisa que você aprende ali na técnica mesmo e tudo mais. É o grande diferencial, é o que vai fazer você alcançar vitórias tanto no League of Legends quanto dominar a sua vida profissional, ou seja, ter somente habilidade mecânica, somente habilidade técnica, Lívia, te faz um profissional melhor e diferente de todo mundo, assim? Mas com toda certeza não, a gente percebe muito que o grande diferencial dos profissionais hoje fala muito mais da personalidade deles, de quem eles são, do que eles, enfim, sabem tecnicamente, Porque se a gente parar para pensar, em termos de aprendizagem, é muito mais fácil você aprender uma habilidade técnica, você decorar alguns dados, do que você saber resolver problemas complexos, Quando a gente fala hoje sobre o mundo atual que a gente vive, que deixou de ser um mundo VUCA para ser um mundo Bunny, assim, que é muito instável, que é muito ansioso, que é tudo isso, a gente percebe que os problemas não são os problemas de antes. Antigamente, talvez, só as habilidades técnicas fossem receber o problema das pessoas e estava tudo bem. Sendo que hoje, como a gente tem essa complexidade que envolve muito mais relacionamento com as pessoas, as habilidades delas, o comportamento delas, o perfil delas, que as empresas cada vez mais querem atingir objetivos mais ousados, a gente percebe que só as técnicas não dão essa base, não dão esse fundamento, Então é aí que entram as comportamentais, Que hoje é que são os grandes diferenciais da galera, não as habilidades técnicas, Sim, cara, eu lembro quem que o pessoal... Eu lembro quem foi, teve um jogador de League of Legends, acho que foi o Mana JJ, que uma vez ele falou uma frase célebre, que eu vou mudar um termo ou outro ali, que o cara, digamos que ele usou palavras chulas, mas assim, ele falou uma vez, o cara que é ruim mecanicamente, dá pra você carregar. Agora o cara que não tem noção do que tá fazendo, que tá trolando, que tá falando mal, que tá causando no jogo, esse não tem como. Então é mais ou menos por aí, A habilidade mecânica, falando de League of Legends, só não vai te carregar para elas altíssimas, não vai te carregar para competitivo, não vai te carregar só ela para esse tipo de patamar. Agora, obviamente, ela é necessária, Ela é bastante importante, mas não é só ela, sim as habilidades comportamentais que a gente vai falar aqui, que vão fazer você conseguir alcançar isso. E também na vida profissional, não é só você saber muito bem fazer o seu trabalho que vai te deixar numa situação de grande profissional. E Décio, na sua experiência, você já viu pessoas que às vezes só tinha uma habilidade técnica muito avantajada, mas não conseguia trabalhar em equipe, não conseguia ser liderada, não conseguia liderar, acabava não sendo aquele profissional tão bom assim? Como que você vê essa questão da habilidade técnica contra a habilidade, ou não contra, mas suplementada pela habilidade comportamental? Olha, essa coisa, Tonelo, é muito interessante. Antes eu gostaria de fazer uma observação para a coisa ficar assim mais clara para as pessoas que estão vendo isso pela primeira vez começar a nos entender. A comunicação, o ser humano passou a se comunicar, inventou as palavras e começou a se comunicar
E aí ele conseguiu uma melhor... Imagina, na época que ninguém se falava, ficava só não sei nem se eles usavam o, né? Mas era assim que os macacos ou outros bichos se comunicam. Então, nós devíamos nos comunicar desse jeito. Quando vieram as palavras, a comunicação ficou uma coisa maravilhosa. Vamos pensar que nos tempos antigos, os grandes oradores, os grandes filósofos, então veio a comunicação. E essa comunicação ela veio reta, ela veio para todo mundo igual. Quem quiser entender, entenda. Quem não quiser entender, não entenda. Bom, isto é muito fácil de entender. Agora, vamos entender uma outra coisa. Nós já conversamos sobre isso aqui, que todo ser humano é essencialmente diferente dos outros. E sempre foi. Isso não nos ensinam. Tá? Existe um problema político e geopolítico, porque isso é muito mais no nosso mundo ocidental. Ensinam que todos são iguais. Já está muito errado aquela trindade da liberdade, fraternidade e igualdade, porque se você tem igualdade, já não tem liberdade. Você já perde a liberdade quando você tem igualdade, porque as pessoas não são iguais. As pessoas são iguais perante a lei. É uma coisa completamente diferente. Então, vamos lá. Se todos são diferentes, se você encontrar uma maneira de se comunicar com este outro ser, que é diferente de você, de uma maneira que ele vai te entender, então você já está praticando uma habilidade comportamental, que é, você já tem a sutileza de perceber a outra pessoa, você já tem empatia, você percebe aquela pessoa e se comunica com esta pessoa de uma maneira que ela vai te entender. Talvez outra não vá entender. Talvez você precise falar, olha aqui, eu quero que você faça desse jeito. Aí o cara vai falar isso. E outro não. Fulano, vem cá, por favor. Essa aqui eu não quero trabalhar com essa não, viu? Essa aqui, nunca. Agora, a outra aqui, fulano, vem cá, por gentileza, faça o favor, você pode fazer aquilo para mim, por favor? Ah, muito obrigado. Bom, então, existem pessoas que são completamente diferentes. Tem pessoas que têm que ser tocadas mesmo. Se você pega um evento, você coloca, eu vou colocar aqui habilidades em algumas situações. Então, ficou clara essa coisa da comunicação e como a comunicação ficou igual para todo mundo, e este igual ficou muito complicado. Não, com certeza, para mim, pelo menos, com certeza. E eu concordo muito com você, é exatamente isso, né? A gente fala, inclusive, sobre isso na liderança, né? A liderança não é só você saber liderar, mas é você saber com quem você está trabalhando, com quem você está jogando, no caso do League of Legends, e como que você vai liderar essa pessoa, com qual maneira que você vai falar, então, e qual a melhor maneira de fazer as coisas andarem também. Então, bom, trazendo essa observação inicial, eu trago para você aqui um quadro que aconteceu. Antes de alguns eventos, eu amava. Acho que amo mais isso agora, estou fazendo. Né? Então, eu amava os esportes, marketing esportivo. Então, fazíamos eventos de campeonatos, grandes atletas, e o esporte em qualquer condição. Você trabalhando, eu gosto mais dos que trabalham em equipe. Então, quando você montar uma equipe, eu, por exemplo, eu não sou um especialista, nem me pus a ser um especialista. Eu me propus a ser um generalista, porque o generalista, você consegue entender um pouco de cada coisa. Quando eu fui para a faculdade de administração, eu fiquei completamente perdido, porque eu queria ser arquiteto, e o teste vocacional disse que eu não dava para ser arquiteto. Por quê? Porque nós estamos, olha, Lívia, é para rir mesmo, olha só que coisa interessante. Nos tempos de hoje, nós sabemos de uma maluquice dessa. 2, eu disse, mas por que eu não posso ser? Por que eu não posso ser arquiteto? 2 psicólogos disseram, olha, tinha acabado de chegar no Brasil, no Rio de Janeiro, o meu colégio era o primeiro colégio na América do Sul que tinha trazido o teste vocacional, e eu não podia ser arquiteto porque em 69 nós tínhamos chegado à Lua e iam começar a montar as plataformas continentais só daqui a uns 40 anos. E eu ia viver de quê? Daqui para lá, porque a minha arquitetura não tinha estrutura, ela flutuava. Eu ia ser um arquiteto do outro mundo, né? Eu ia ser um cara disparadamente na frente.
eu estava tão na frente que eu não estava preocupado nem com o que tinha embaixo para segurar. E os caras me jogaram para fora. Eu era para ser engenheiro. Oh, você tem habilidades aí. Eu adorava matemática. Problemas de geometria, né? O professor colocava na louça, todo mundo fazia um monte de conta, eu olhava, raciocinava de cabeça e fazia o problema. Resolvia a questão. Então, eu tinha habilidade para isso. E aí, os caras me tiraram da arquitetura, mas me colocaram. Aí eu fui para a administração. E eu me descobri, olha, existe a arquitetura do tangível, né? Eu sou um arquiteto do intangível. Eu acho ótimo, fantástico, porque, veja, me encontrei no marketing. O marketing e projetos. Então, quando eu vi contabilidade, claro que a gente tem que entender de contabilidade, administrador. Quando eu vi organizações e métodos, tem que entender. Mas que coisa chata. Introdução a isso, introdução àquilo, introdução àquela. É só introduzindo coisa em você. E eu de saco cheio daquilo, quando eu comecei a entrar em projetos e comecei a ver marketing, pronto, está aqui. Como eu posso montar alguma coisa e como fazer esse negócio andar com marketing. Então, o projeto, eu desenvolvo aqui o que nós queremos fazer e o marketing faz o negócio andar, faz o negócio tocar. Bom, eu estou fugindo um pouco aqui da realidade, da nossa realidade, para trazer a minha realidade, para ver como se pensa diferente hoje, né? Se eu estivesse vendo um cara que queria ser arquiteto e no trabalho dele, ele não pensava na fundação, ele disse, esse cara vai arrebentar, esse cara vai trazer uma inovação fantástica, porque ele já traz uma inovação, já é do sangue dele. Bom, mas os dois psicólogos não entenderam isso. Resolveram me jogar para matemática. Era matemática para engenharia. Eu não fui, graças a Deus eu não fui. Né? Se eu tivesse ido, eu ia sair para outra coisa, com certeza. Bom, então, não existe faculdade de generalista. Existe faculdades para você se tornar especialista. Então, eu acho que tem uma especialidade bacana, que é desenvolver projetos. Né? Eu acho que é legal desenvolver projetos. E tenho uma facilidade, e eu sei que para chegar a desenvolver um projeto, você precisa ter uma equipe. E se você não tem uma equipe boa, você não vai chegar lá. Então, eu tenho essa habilidade, sabe? De trazer pessoas especiais para esses lugares. E parece que a coisa vai ficando redonda, é que nem no LOL. Sabe, a gente começa a jogar bem, depois a gente começa a jogar melhor, aí um começa a entender o outro, aí ninguém precisa mais nem falar, porque quando começa, o outro já sabe o que o outro vai fazer e estamos todos enfileirados, né? Não, é tão engraçado isso, porque no nosso time eu percebo muito isso também, né? Tipo assim, quando o Tonel falou, Lívia, aí tu interrompeu ele, eu já sabia o que eu queria falar, falei, rapaz, acho que vai mandar botar o microfone para trás, eu vou botar aqui, vai jogar. Ele não falou nada, mas eu sabia já. Quando ele falou, eu já sabia, sabe? Existe um termo para isso no esporte que chama a zona de flow, que é quando, não só no esporte, mas assim, em geral, que é quando os caras falam, entre aspas, tá dando tudo certo. Você fala, beleza, então você tá acertando todas as habilidades. Não é só isso, não é só acertar todas as habilidades. É isso que a gente está falando da habilidade mecânica, habilidade técnica e da habilidade comportamental. Mas não é só acertar tudo, mas é tudo. Eu vou responder a sua pergunta. A pergunta que você fez, eu trouxe essa introdução toda, mas a pergunta que você me fez é se eu presenciei alguma coisa onde uma habilidade deu certo ou deu errado. Né? Então, quando nós íamos para os eventos, nós tínhamos que aumentar a equipe. Então, nós contratávamos mais pessoas. Bom, às vezes nós recebíamos 80 atletas para um evento, precisava de uma estrutura muito grande. Então, nós trazíamos mais pessoas para o nosso grupo de administração e muito mais gente para a parte de merchandise, estruturação das lonas, e tudo na beira da praia. Teve um evento, nós tínhamos conseguido do resort, nós tínhamos 40 suítes. O resort lindo, 5 estrelas na beira da praia,
um evento lindo, Campeonato Mundial de Windsurf. Nós tínhamos ali uma premiação na época de $250 mil. Pensem vocês no valor que o evento todo, Globo, sendo coberto pela Globo, Esporte Espetacular, todas as outras televisões. Bom, um evento de primeira linha. Então, quando eu fui resolver uma coisa no governo, no dia de sábado, e nós estávamos com as câmeras das empresas querendo entrar no país, e a alfândega não deixando, porque tinha um problema dos equipamentos de filmagem, não podia entrar naquela época, né? Tinha que fazer uma entrada aduaneira, né? Era uma coisa muito complicada. Acabamos resolvendo isso, conversando com um cara de lá, e ele liberou tudo. Quando eu cheguei no hotel, o pessoal, sabendo que eu era muito rigoroso, e tinha que ser rigoroso em eventos, porque fora do evento, light. Olha, hoje a gente pode errar, amanhã a gente conserta, mas em evento não dá, Tonela e Lívia, não dá. Para você que está me assistindo, não existe uma segunda chance. E então chegaram, olha, Décio, você vai ficar muito chateado, mas o Rodrigo desmontou 6 suítes, colocou todos os equipamentos da suíte do lado de fora e colocou toda a cerveja que veio para o evento, colocou dentro das suítes. Aí eu saí, né, essas primeiras 10 suítes, nossa, ficava no piso, numa lateral, eu fui olhando assim, andando no corredor, lá estava cama, um colchão, aquela confusão toda, e as suítes lotadas de caixa de cerveja, né? Eu tinha feito um acordo com a Antártica, e a Antártica tinha ficado de me dar um valor em mercadoria. E o que eu ia fazer com aquela mercadoria? Eu já tinha negociado com o gerente do hotel. Então, assim que chegasse, era para o gerente. Como eu não estava lá, ninguém mais sabia da negociação que eu tinha feito com o gerente. Eu disse, quem é que foi? Aí eu cheguei e disse, Rodrigo, por que tu fez isso? O cara disse que ia levar embora. Aí a gente sabe se a carga fosse embora, finalzinho de tarde. O cara que chegou às 6h30, ele ia embora com a cerveja e não trazia nunca mais. Claro, acabava o evento. Eu disse, meu filho, quem é que tirou a cerveja? Fui eu e os 2 meninos. O cara tinha sido contratado, todos eles eram bilíngues, né? O cara tinha sido contratado para a parte administrativa, e o cara colocou uma carreta de cerveja, colocou primeiro os equipamentos para fora, depois cerveja para dentro. Aí eu disse, meu filho, vem cá, aperta minha mão. Me dê um abraço agora. Você é um cara foda. Você é um cara foda. Subi, falei com o gerente, as cervejas estão lá nas suítes tais, tais e tais. Aí ele mandou o pessoal dele, tirou as cervejas, tchau, tchau. Botaram as camareiras, arrumaram as camas, arrumaram tudo. O que aconteceu? Esse garoto de iniciativa, tomada de decisão, ele tomou a decisão sozinho. Ninguém estava lá, e ninguém autorizou ele. Ele tomou a decisão melhor, ficarmos com a mercadoria. É nossa. Ele sabia, é nossa mercadoria, é pagamento nosso. Fica aqui. Então, ele tomou a melhor decisão, né? Passei a ter uma amizade muito... Ele ficou com a gente direto em todos os eventos. E teve um ano, né, que contratamos... O pessoal ficava, assim, um pouco tempo na equipe, uns 15 dias antes do evento, para conhecer um pouquinho mais a equipe, coisa e tal. E aí, esse garoto era poliglota, mas ele não tinha vindo para evento. Para evento, você não é só para fazer uma coisa. Evento, você tem que saber de se virar, né? E aí, ele chegou para mim no primeiro dia e disse, seu Décio, eu não tô fazendo nada. Lá, o meu espaço era enorme, todo mundo trabalhava junto, eu queria que todo mundo escutasse tudo que se passava. E aí, seu Décio, olha, eu não tenho nada... Não me deram nada para fazer, não estou fazendo nada, não me deram nada para fazer. Aí à tarde foi a mesma coisa, né? Seu Décio, não me deram nada, estou aqui sem fazer nada, não me deram nada para fazer. No segundo dia eu entrei, e aí ele levantou, seu Décio, eu não me deram nada para fazer. Aí eu cheguei e disse, arranjei uma coisa para você fazer. Aí
todo mundo ficou tenso, né? Porque reconheciam, né? Ficou todo mundo de rabo de olho olhando assim. Arranjei uma coisa para você fazer. Vá para a sua casa, que lá você deve ter muita coisa para fazer. Aqui não tem nada para você fazer, não. Olha, o cara já achou que ia ser demitido. Vou pegar aqui, olha, eu posso te ajudar em alguma coisa? Olha, deixa eu ver isso aqui. Olha, não tinha nada, esse cara não tinha iniciativa para nada. O que eu queria esse poliglota lá dentro? Para ficar esperando que alguém mandasse ele fazer alguma coisa? Não tá louco. Então você tem ali uma habilidade, que é você tomada de decisão, você tomar a iniciativa. Uma iniciativa demais, maravilhoso. Quebrou todos os padrões, quebrou, mas fez o certo. E o outro, vai para casa. Aqui não tem lugar para você. Né? Então, isso é muito atual no LoL também, porque se a gente for ver, a gente sempre fala muitas vezes, inclusive no que o podcast recente falei para ele, olha, muitas vezes no League of Legends acontece o efeito de que eu vou fazer algo, ou então você não quer fazer alguma coisa, e aí você vai meio que no automático, não para pensar nisso, não para tomar a decisão, e acaba sendo eliminado, ou então perde alguma coisa, perde um flash, e o sentimento que fica é, meu Deus, por que eu fiz isso, cara? Por que eu não fiz o outro? Então, por que eu não pensei? Ou, tipo, eu sabia que ia dar errado. Muitas vezes é sempre isso que acontece, é esse sentimento que fica, e é ótimo esse tipo de exemplo dessa, porque realmente, nessa situação, a habilidade técnica, entre aspas, não valia de nada, né? Não precisa ter necessariamente uma habilidade técnica, uma faculdade em carregamento de caixa de cerveja, mas o restante, né, a outra parte que complementa a habilidade técnica que fez toda a diferença. Mas também assim, né, a gente está falando muito sobre habilidade comportamental, claro, é o nosso foco, a gente fala que elas duas se complementam, então é óbvio, para que você seja um bom profissional, você tem que ter uma habilidade técnica decente, né, um nível bom, mas para você ter o diferencial, aí que entram essas habilidades comportamentais. Isso, é aquele negócio que a gente estava falando, assim, a gente não pode utilizar técnicas antigas para problemas novos, às vezes, né? Então, assim, talvez antigamente só a habilidade técnica já era supimpa, mas... E é lógico, como a gente falou, né? Tem várias profissões que exigem muita habilidade técnica. Por exemplo, um médico, né? Não dá para ele fazer um curso aqui de 8 horas e começar a fazer uma cirurgia, né? Não tem como, né? Assim, são anos e anos e anos e anos sem fim de estudo até ele poder fazer uma cirurgia de fato. Claro que algumas profissões exigem isso mais do que outras, mas isso está muito mais no campo, sabe o que eu percebo? Da democratização do conhecimento, por exemplo. Quando a gente pega um técnico em TI, uma pessoa que trabalha com tecnologia da informação, você vê que é um tipo de informação que é complexa, que exige um conhecimento técnico, mas é muito mais democratizado, consegue chegar a mais pessoas, não está só naquelas universidades privadas, super caras. Não, se a pessoa quiser aprender tudo na internet hoje, ela bota e aprende sobre aquilo ali e dá o show dela, né? E assim como, por exemplo, muitas áreas do marketing também, né? A gente sabe que a pessoa consegue aprender absurdamente aqui. Em contrapartida, talvez uma medicina não tenha tanto aqui, assim, tem um conhecimento, mas exige muito mais, porque tem um risco diferente, né? Então a gente percebe que tem a ver nisso. Mas, por exemplo, um médico, e é o que a gente vê mais reclamou, né? Tem médicos que são, Maria, competentíssimos, e não conseguem conversar com o paciente. Chega lá, inclusive... Daqui não sei o que, o exame tá aqui, faça tchau, bem. Inclusive... vai embora pro ódio, né? Nunca mais volta. E tem até situações, assim, o pessoal ganha prêmios e tudo mais, e acha legal, tipo assim, tem um paciente que é analfabeto, então, tipo assim, o cara vai abandonar o paciente do nada. Não é bem assim que funciona, né? Mas aqueles voluntários visuais, né? Nessa época do Covid, aqui em Fortaleza, eu vi muito isso, assim, de que às vezes eles tinham que fazer um remédio, aí na bula do remédio ele pintava, tipo, o sol e a noite, que era pra tomar um de dia e um de noite, né? Assim, cara, isso é comunicação. Tá entendendo? Ele tá muito para além de falar umas palavras bonitas ou difíceis, não sei o quê. É você conseguir se comunicar independente do desafio que você tem com aquela pessoa, entendeu? Você conseguir falar com ela, passar a mensagem para ela, né? Sim, e é muito louco, porque aí, às vezes o pessoal tá pensando, nossa, mas minha mãe, ou minha família, ou meu mentor, ou sei lá o quê, sempre falou para mim, né, um amigo meu que joga LOL melhor que eu, sempre falou para mim que é a habilidade técnica, que é a habilidade mecânica que é a mais importante, seja no LOL, até mesmo na vida profissional. E, de novo, ela é importante, sim, mas a habilidade comportamental, sem ela você não chega em altos patamares, em alta performance. Sem ela você não tem um diferencial competitivo, uma vantagem competitiva
para alcançar as vitórias no League of Legends e também para você dominar sua vida profissional. No LoL, por exemplo, né, que é a minha área de expertise, digamos assim, tudo bem você saber fazer um INSEC, tudo bem você saber jogar excepcionalmente bem com um certo campeão. Tudo bem, isso vai te ajudar, é claro que isso vai te ajudar. Mas se você não souber ler o que está acontecendo, se você não souber mudar a sua build de acordo com a situação do jogo, eu só faço tais itens e jogo bem com o campeão. Não, pera lá, você tem que saber pelo menos minimamente adaptar a sua build. Se você não souber tomar uma decisão, analisar o cenário de como que as coisas estão acontecendo, se você está muito na frente, quem está muito na frente, como que você tem que jogar, estando à frente ou estando atrás. Tem gente que é muito agressivo, sempre. O cara tá perdendo, ele é agressivaço. O cara tá ganhando, ele é agressivaço. Às vezes, cara, você tá ganhando, você tem que ser agressivo, mas você tá perdendo nem tanto. Ou então você tá ganhando, você tem que dar uma segurada. Você tá perdendo, você tem que tentar mais coisas. Depende da sua composição, depende do momento do jogo, depende de tudo isso. E isso não tem a ver com farmar, isso não tem a ver com acertar um combo de habilidades. Tem a ver com um processo de pensamento que tá ali. Fora a comunicação, né? Quando você tá jogando com amigos, em duo, toda essa parte que é extremamente importante para que o trabalho em equipe, que é uma habilidade comportamental, possa ser bem executado. E uma coisa, claro, né, Lívia, que o pessoal também pode estar pensando, de, legal isso aí, parabéns, bonito falar. Agora, como que essa pessoa vai usar as vitórias no League of Legends para dominar, para ter mais controle da sua vida profissional de acordo com as habilidades comportamentais? Então, vamos lá, tem vários caminhos, né? Primeiro, aquilo que a gente já falou um pouquinho em outros podcasts, né? Que é você criar uma autoestima, entendeu? Isso às vezes parece um pouco, sei lá, super valorizado, mas você vê claramente a diferença, assim, quando uma pessoa... E isso tem vários estudos sobre isso, tá? Que eu não tô, né, papo de motivação para fazer vocês pensarem de frente, não, mas quando a pessoa, ela já se expõe a várias situações, que ela vê que ela consegue, que ela obtém sucesso, assim, atividades um pouco mais simples, quando ela vai para uma que é um pouquinho mais complexa, ela olha para trás e fala, bom, atividades mais simples eu consegui me sair bem, então nessa talvez eu consiga me sair um pouco melhor. Que é totalmente diferente de uma pessoa que não se expõe a nada, não tem nenhuma experiência positiva, e quando ela vai fazer uma coisa um pouquinho mais complexa, ela não tem de onde tirar essa autoestima, ela não tem de onde tirar essas referências. Então, tipo assim, ela vai morrer de medo, ela vai ficar lá muito mais nervosa, muito mais preocupada, por exemplo, em entrevista de emprego, do que uma pessoa que já teve experiências positivas quando se expõe a desafios. Isso é um ponto. E o segundo ponto é, quando você consegue se comunicar, quando você consegue falar para o recrutador, por exemplo, quando você vai para uma entrevista de emprego, você consegue falar que teve que trabalhar em times extremamente complexos, com desafios novos, que teve que se comunicar muito bem, teve que liderar pessoas, cara, isso está muito à frente de pessoas que, às vezes, até tiveram as mesmas experiências, mas não sabem comunicar isso. Pode ser a mesma galera que joga logo com você, mas como ela não soube falar aquilo ali, por medo de parecer uma piada, de não ser valorizado, a pessoa fica atrás. E aí, por exemplo, a gente está aqui, eu sou recrutadora, eu tenho aqui 5 vagas, ou eu tenho 5 currículos de alunos do primeiro semestre de administração, todos iguais. O que vai diferenciar um? Um vai chegar na entrevista e falar, oi, tudo bom? Eu sou o fulaninho, eu fiz a disciplina tal, tirei nota 10, não sei o que. E quando chega o outro e fala, eu sou o fulaninho, faço administração, fiz a disciplina tal, já tive experiência com isso, alcancei esse resultado. Eu fiz isso dessa forma, eu tive essa ideia, eu mudei todo o jogo. Rapaz, não tem dúvida, não precisa ser formado em psicologia para saber quem é que você vai contratar. Não mesmo que o segundo fale, às vezes o segundo vai falar, não, eu não tirava 10, eu tirava 8, que no caso é habilidade técnica, mas tem tanto um brilho a mais, né? Tem tanto outras coisas que para você ensinar o primeiro você tá lascado. Não, eu sempre brinco falando que o melhor aluno da universidade é aquele que está menos dentro da sala de aula, às vezes, sabe? Porque ele está participando de congresso, participando de projeto de extensão, não sei o quê. Coisa que vai fazer ele sair. E é isso que às vezes confunde a cabeça das pessoas. Porque na escola, o bom aluno é aquele que tira nota boa e vai para as aulas. Se você fizer isso, você já tá com a vida ganha. Na universidade é quase que o contrário, sabe? Sendo que a galera demora a entender que tem essa mudança e segue no padrão escola na universidade. E aí fica focando nessa nota boa, em terminar a faculdade logo, adiantar a cadeira, terminar logo, porque quer trabalhar. Sendo que às vezes esse emprego vem na faculdade. Vem de uma amizade, você faz um professor, vem de projeto de extensão, que começa a ser financiado pelo governo, vem desses outros lugares, tá entendendo? Mas às vezes isso, às vezes não, né? Acho que 99% das vezes isso não é dito, isso não é verbalizado, então a pessoa tem que descobrir só, e às vezes ela descobre no último semestre, no 9º, no 10º, no 11º, e aí a pessoa... E aí faz o quê, né? Aí faz o quê? Tipo, aí não... profissional. Aí não tem como, e assim...
para alcançar essa vitória no League of Legends, ou as vitórias no League of Legends, para dominar a sua vida profissional, você não pode só ficar praticando e afiando as habilidades técnicas. Mais uma vez, claro que você tem que praticar habilidade técnica, mas não só isso. Por exemplo, o jogador profissional, Tonelo, é um cara que joga muito bem. Fala isso para um jogador profissional para você ver que ele dá um tapa na sua cara. Tá bom, legal, ele é um cara que joga muito bem, realmente. O jogador profissional de LoL, o jogador profissional de qualquer outro jogo, qualquer outro profissional de qualquer outra área, porque o jogador profissional nada mais é do que um profissional do League of Legends. Parece óbvio, mas enfim, né? Nada mais é do que isso. Quantos jogadores profissionais jogaram, às vezes, um semestre, um split, menos de um semestre, num time e imediatamente saíram, ou então não deram muito certo, ou então tinham problema de trabalho em equipe, ou então não conseguiam se comunicar, não conseguiam passar feedback. Valeu a pena ser bom? Não, não valeu. Então, assim, é o que a Lívia falou, muitas vezes as pessoas são até contratadas pela habilidade técnica, e tudo bem, isso é legal, mas se você não tiver habilidade comportamental, você não dura no lugar. Esse que é o rolê. Né? E nada mais é um bom jogador profissional, hoje, de League of Legends, qualquer jogo, ou bom profissional, nada mais é do que um cara que tem as habilidades técnicas bastante afiadas, claro, né? Mas que não foca só nisso, que tem também habilidade de liderança, de comportamento, trabalho em equipe, de planejamento estratégico, de tomada de decisão, que o Décio falou aí, o exemplo mais cedo, né? De, enfim, feedback, comunicação, iniciativa, tantas coisas, né? Que são essas habilidades comportamentais que a gente sempre fala aqui. E outra coisa, né, Décio? Se você investe tempo nas habilidades comportamentais, nas soft skills, você, consequentemente, vê ótimos resultados em geral, até mesmo nas habilidades técnicas, né? Olha, eu diria hoje, Tonelo, que quase 100% o meu trabalho é com as habilidades comportamentais. Quase 100%. Eu diria que 90% habilidade comportamental e o restante é a minha habilidade técnica. Porque se eu não conseguir montar o projeto técnico, mas eu preciso de entender uma equipe para isso chegar até lá. Eu preciso descobrir o que fazer no meio do percurso. Então, é que nem um capitão num barco. Você sabe, o vento está para onde está soprando, vamos para cá, sabe? Então, você acaba que o tempo vai passando, porque as habilidades comportamentais é uma coisa interessantíssima. Elas vão se juntando uma com as outras. Quando você começa a entender bem de uma, a outra já se cola também. É que nem um catalisador. Você vai juntando e elas vão, e de repente você não sabe se tem ou não. Elas já estão em você, já fazem parte de você. Então, eu traria um exemplo aqui, um exemplo bacana que eu fiz com o Gustavo. O Gustavo, meu filho, né, que faz tudo isso aqui acontecer. Ele tinha 5 anos e estava dando um show lá no quarto dele, porque ele não conseguia passar de fase. Um show. E eu ensinei para ele que ele tinha que ter, sentei do lado dele e disse, olha, meu filho, você precisa ter 3 coisas, papai vai ensinar 3 coisas, palavras mágicas para você passar de fase. Aí ele sentou na cama, o olho arregalou para mim, né? Pronto, agora tem as mágicas, o meu paizão vai me ensinar a eu passar de fase. Aí eu comecei, paciência, persistência e concentração. Aí ele, com 5 anos, olhou assim para mim e disse, pai, assim, quer dizer... Achou que era um código, né? Já vai rápido. Por favor. Eu não, o papai está falando sério. Aí eu passava pelo corredor e via lá ele gritando e berrando, eu, o que está faltando aí? Ele disse, pai, o que está faltando aí? Paciência, persistência e concentração. Então, eu vou colocar um exemplo agora aqui, bem tranquilo. Se nós vamos pegar 2 jogadores que vão começar a jogar League of Legends hoje, colocam um do lado do outro. Este aqui tem mais habilidades, tem mais reflexos mais rápidos do que o segundo. O primeiro tem reflexo maior do que o segundo. Mas o segundo tem mais paciência do que o primeiro. E é mais determinado e é mais focado. O outro aqui não tem muita paciência, joga o negócio no chão, quebra, vai tomar uma água, não vem persistir. Na vida profissional, esse número 1 vai ser do mesmo jeito.
do mesmo jeito, ele não vai ter paciência, ele não vai com os processos, ele não vai ter paciência com as pessoas, ele não vai ter paciência em mudar de situação, ou usar, como aquele garoto resolveu usar, em desmontar 5, 6 suítes lindas, né, para encher de caixa de cerveja, né? Então, se você pega esses dois garotos, no jogo, a vida profissional é a mesma coisa. Se você desenvolve bem habilidades, eu estou falando aqui em 3, gente, só 3, paciência, persistência e concentração, você jogando sozinho, mas quando você joga em equipe, você desenvolve trabalho em equipe, com uma comunicação eficaz, você aprende a persistência, você aprende a resiliência, você aprende você aprende uma enorme habilidade, leque ali, grande quantidade de habilidades. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que você jogue melhor. Se você aprende a trabalhar em equipe, você aprende a conhecer que as pessoas são diferentes, precisa conversar com elas diferentes, você vai jogar melhor, com toda certeza. E com toda certeza, se você está desenvolvendo essas habilidades sem saber, e por isso que nós escolhemos o LoL, porque você vai levar isso para a sua vida profissional também. Com certeza, você vai ter também grandes resultados na sua vida profissional, né? Então, nós escolhemos, se a gente vai, e a Lívia concorda plenamente comigo, passou os 4 anos dela fazendo psicologia, eu passei os meus 4 anos fazendo administração, ela já são 2 anos, foi o mestrado, Lívia? Foram 5 anos de graduação, 2 anos do mestrado, e aí eu comecei agora com os 4 anos do doutorado. Olha só, então aí você... Então isso já é uma performance. E se você não tem habilidade comportamental, que a gente vê que a Lívia surpreende por tantas habilidades comportamentais que a Lívia tem, e ela tem facilidade com essas habilidades. Então, ela com toda certeza contribui demais para essas pessoas que não sabem ainda que isso existe. Juntar o técnico com as habilidades comportamentais. Então, sim, é isso. Então, na vida, nós escolhemos o LoL justamente para isso, porque se a gente vai ensinar a parte técnica, voltando aí, são tantos anos para ensinar. Olha, para você ensinar as habilidades comportamentais, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, o que nós fizemos? Fizemos o sentido contrário. Descobrimos que qualquer esporte em equipe, você desenvolve habilidades comportamentais. Mas o e-esporte você desenvolve mais ainda. Porque não precisa estar chovendo, não precisa estar ventando ou nada, basta ter internet. E nós escolhemos o League of Legends porque ele é um jogo maravilhoso e ensina muito mais habilidades que os outros. Então, essas habilidades, o jogador já tem. Ele já tem, só não sabe que tem. Então, sim, o que nós estamos fazendo aqui olha, você sabe de uma coisa que você não sabia que sabe. Quase bugamente, mas é isso, exatamente isso. E achei legal o que você falou, é que, como a gente vem falando também, né, uma habilidade comportamental, a habilidade comportamental, ela complementa a habilidade técnica, mas é a habilidade comportamental que puxa, que leva a habilidade técnica até a alta performance, como foi o exemplo dos jogadores profissionais. Um jogador hoje profissional de League of Legends ou de qualquer outro esporte ou esporte, né, tradicional, nada mais é do que uma pessoa que tem habilidade técnica, mecânica bastante boa, bastante afiada, e também uma habilidade comportamental extremamente afiada, extremamente alavancada, porque senão você pode ter até um dia ótimo onde você acerta tudo, todo mundo já passou por isso, você tem um dia incrível onde você acerta tudo, dá tudo certo, mas aí no outro dia você tá mal, o seu time tá mal, você erra tudo, e aí? Você só é profissional um dia, no outro você não pode falar que é profissional, não, você tem que ser profissional o mês inteiro para você ganhar dinheiro, senão você não vai conseguir ganhar dinheiro. Então é basicamente isso, como que você se mantém sendo profissional o mês inteiro? A partir da habilidade comportamental, e não da habilidade técnica somente, porque, de novo, a habilidade comportamental é a que vai puxar, né, que vai alavancar, que vai catalisar a habilidade mecânica, a habilidade técnica para alta performance, e com isso você consegue mais vitórias, não só no League of Legends, mas também você
domina a sua vida profissional, você tem mais controle, você consegue se planejar melhor, você cai em situações, em ganques da vida profissional, você cai em situações ruins na vida profissional, menos, porque não que você já sabe o que vai acontecer e porque é um passe de mágica, não, mas que já tem tudo planejado, na hora que vem a oportunidade, você já está bem montado ali, bem armado, entre aspas, né, bem preparado mesmo para conseguir aceitar e abraçar essa oportunidade e fazer tudo dar certo. Então essa é uma das maravilhas da habilidade comportamental, além, é claro, do que nem o Décio disse, a Lívia disse, né? Você mantém a habilidade comportamental independente de onde você vá na vida profissional, mudou de emprego, mudou de empresa, é outra empresa, trabalha de um jeito diferente, beleza, a habilidade comportamental ainda está aí, talvez você tenha que aprender a técnica, mas a habilidade comportamental ainda está presente quando você muda de jogo também, enfim, quem nunca, né? Isso acontece muito comigo, inclusive. Eu sou o cara que fica dando cal no LoL. Eu sou o cara que vai, faz isso, faz aquilo, vai não sei o quê. Eu tenho essa habilidade de liderança bem desenvolvida. Se eu for jogar outro jogo, às vezes não tem nada a ver com o LoL e às vezes eu sou pior do que outros caras do time, mas eu tento fazer isso porque é tão natural para mim, né, de tentar organizar a situação ali e ser um líder, que é uma habilidade que eu já tenho e acabo migrando ela, né, acabo transferindo ela a outros jogos. E Lívia, falando um pouco mais da parte prática, da parte psicológica sua, não só de clínica, mas também de trabalhar com entrevistas de emprego, né, como recrutador e tudo mais, o que é uma coisa que a pessoa que está nos vendo e pessoas em geral conseguem utilizar a partir aí dessa noção que agora essas pessoas têm, que o Décio falou, né, você não sabia, que você já sabia, então a partir do momento que você, opa, tá bom, eu faço isso no League of Legends, eu consigo treinar isso, eu realmente pratico isso, vou prestar mais atenção nisso, o que a partir disso a pessoa consegue fazer na prática para já ir evoluindo, já ir desenvolvendo, às vezes está num trabalho em equipe na escola, está numa possível entrevista de emprego, o que a pessoa consegue fazer para já ir praticando e colocando em prática, né, melhor dizendo, a habilidade comportamental? É aquele negócio, não tem livro que lhe ensine a desenvolver essa habilidade comportamental, é você se expor a situações. E quanto mais situações complexas você se expõe, melhor você fica. Porque às vezes também a gente, eu tô aqui num grupo e eu desenvolvo a habilidade comportamental para trabalhar com esse grupo. Mas aí depois eu não vou para nenhum grupo novo, eu fico só aqui com esse grupo. Não é que você vai perder a habilidade, mas você vai deixar de ganhar. Se você ficar com esse grupo, você vê que você já dominou aquele grupo ali, a ideia é que você vá para um mais complexo. E para um mais complexo, Quanto mais você se expõe, mais você aprende. Não tem passe mágico, não tem milagre. É essa exposição, é você se expor a situações cada vez mais desafiadoras. E lógico, isso tem os seus medos, né? Que fazem parte, são super normais. Que, claro, quanto mais desafiadora a situação, mais medo você vai ter. Mas quando você se expõe a cada uma delas, você vai ver que você consegue, de modo geral, suceder mais do que fracassar. Você vai ver, tipo assim, não, eu consigo, não, tudo bem. E você aprende a lidar também com esse fracasso, né? Que é o nome que a galera chama, mas que é uma outra forma de aprendizagem, entendeu? Então, quando a gente vai se expondo às situações cada vez mais complexas, a gente vai ficando melhor cada vez mais aquilo ali. E a gente vai conseguindo planejar essa forma de aprender e desenvolver essa habilidade. Tendo feito isso, a ideia é trabalhar a sua comunicação para levar isso para o mundo do trabalho, que é algo que, como o Décio falou, você já tem, você já sabe, mas é você conseguir traduzir isso para falar sobre isso no mundo do trabalho, para trazer isso no mundo do trabalho, para ver situações que eram parecidas, agora estão num contexto, às vezes, um pouco mais complexo. E você trazer essa habilidade de lá para cá, entendeu? Porque, às vezes, tem gente que tem medo, que é super líder no LoL, mas chega no mundo do trabalho que eu tô acuado, assim, tipo, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Não sei o quê. Será que eu faço isso aqui, que eu sou super desenrolado no LoL, aqui eu vou amufinar? Não, tipo assim, é a mesma habilidade. Traga pra cá, bote pra jogo, entendeu? Porque aí você vai ver que você vai desenvolvendo ela e ela vai dando certo, né? Sim, com certeza. E Décio, deixa uma mensagem também para a gente ir se encaminhando para esse final desse Skill Podcast ao vivão, para esse pessoal que, como a Lívia disse, está querendo transferir, traduzir essa habilidade e falou, beleza, vou fazer isso que a Lívia falou, que vai dar certo com certeza. Deixa uma mensagem para essa galera também. Olha, esse nosso projetinho tem como o propósito de fazer exatamente isso que a Lívia está dizendo, que nós estamos conversando todo dia, mas eu não sei, eu quero fazer essa pergunta a você, que é um louzeiro, para saber, nós estamos tendo, eu queria que esse grupo, o grupo que está nos assistindo, vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Olha, a Lívia acabou de dizer, completando o que eu tinha comentado, de que, olha, você tem uma liderança no LoL
Por que você não leva ela para o trabalho também? Ah, você tem uma comunicação muito boa no LOL, por que você não leva ela para o trabalho também? Uhum. Bom, se você tem um respeito pelo seu amigo, parceirão ali que joga do celular, por que não respeitar também o cara lá do trabalho? Cara, é a mesma coisa. Então, olha, nós já estamos pegando vocês prontos. Vocês já têm as habilidades. O que nós estamos querendo, e que a Lívia está tentando traduzir para vocês, é exatamente isso. O que nós queremos traduzir é que, olha, vocês têm as habilidades. Levaria uma vida inteira para vocês desenvolverem isso, mas o LOL trouxe para vocês estas habilidades. Então, peguem elas e tirem o melhor proveito. Vocês, usando essas habilidades, descobrindo que vocês as têm, vocês vão ter mais vitórias no LOL. Sim. E, com certeza, vocês vão ter uma vida profissional muito mais além do que vocês pensam que poderiam chegar. Sim, acho que a palavra-chave é essa, né? Eu, de novo, né? Eu acho que eu sou um exemplo muito, muito vivo disso, porque quando eu cheguei a entrar em contato com o GG Educate, aliás, não tinha contato, né? No comecinho, eu sabia que eu me virava bem profissionalmente, mas eu não tinha noção, não sabia o termo, eu não sabia o que era, assim. Para mim era uma coisa meio, entre aspas, natural. E aí, depois que eu entrei em contato, falei, beleza, faz muito sentido, porque é exatamente o que acontece. Eu sou uma pessoa que tem habilidades comportamentais bem desenvolvidas, não significa que eu sou perfeito, claro que não. A gente sempre vai desenvolvendo, assim como qualquer habilidade. Né? Se fosse assim, um jogador mais antigo de League of Legends nunca ia parar de jogar LoL, mas não é assim que funciona, você tem que estar ali treinando, praticando todo dia. Mas, por conta dessas habilidades, que com certeza vieram do League of Legends e de outras experiências que eu tive, né? Mas principalmente, majoritariamente do LoL, que são milhares e milhares de horas desse jogo. Trabalho com o jogo hoje, inclusive profissionalmente, né? Isso que me fez ter essa prática maior de habilidade comportamental, isso que me ajudava, eu não sabia. E depois de ter contato com o pessoal da GG Educate, com esse conteúdo, aí sim eu falei, beleza, é isso, então tá explicado por quê. E, enfim, para a gente finalizando, o Décio deixou essa mensagem dele, Lívia. Deixa a sua mensagem também aí para o pessoal. A dica você já deu, aí muita colher de chá, mas deixa um salve. Pessoal, o salve se exponham, skin in the game, bota a cara no sol, é isso aí, entendeu? É se expondo que o negócio vai dando certo. É isso, se no LoLzinho tem gente que joga agressivo, com campeão, contra campeão, no mercado de trabalho, no seu trabalho vai ter uma pessoa que vai gostar de fazer tal parte, outra parte, uma role, né, uma função, outra função, a mesma coisa. Tem gente que gosta de jogar mid no LoL, tem gente que gosta de jogar top, no trabalho tem gente que gosta de fazer X coisa, tem gente que gosta de fazer Y coisa. Saiba se lidar com isso, ter esse trabalho em equipe, que é uma das habilidades comportamentais fora todas as outras, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui, muito obrigado a você que participou, muito obrigado a você que deu esse salve. A gente vai ficando por aqui com esse Skill Podcast, mas lembrando, busca GG Educate em qualquer plataforma que você vai nos achar. E aí tem conteúdos semanais, você consegue dar um salve lá também, comenta, né? Vamos interagir, a gente está sempre de olho lá nos comentários, tudo certinho. E sempre falando sobre habilidade comportamental, a importância delas e o quanto que elas ajudam vocês tanto a alcançar mais vitórias dentro do League of Legends, quanto a dominar, a controlar, a melhorar a sua vida profissional. Beleza? Obrigadão, Lívia. Obrigadão, Décio, por mais uma companhia. A gente se vê numa próxima. E tchau!